Se o seu time tem um MVP, um dos melhores alas da liga, e quem tá salvando sua equipe é um TikToker que pinta a unha, tem alguma coisa muito errada acontecendo. Você quer participar do vídeo? Desde a saída do Ben Simmons... Calma aí que aquela hora tem que descer. Pronto. Desde a saída do Ben Simmons até a chegada do Paul George, nada parece funcionar pro 76ers parar de passar vergonha. E por mais que seja fácil botar a culpa no Joel Embiid, eu acredito que mais uma galera tem culpa, além do Joel Embiid. Desde que o processo começou, do dia que o Embiid foi draftado pelo 76ers, esse time nunca conseguiu chegar numa final de conferência. Em 2019, foi o ano mais longe que eles conseguiram chegar perto de uma final, com aquele arremesso histórico do Kawhi Leonard, que pingou 4 vezes até decidir o jogo, mas também mesmo se aquele arremesso completamente baseado na sorte não tivesse caído, eu duvido que eles passariam do Bucks ou venceriam do Warriors na final. Em 2021, aconteceu o início do fim da carreira do Ben Simmons, aquele passe livre de bandeja que ninguém entendeu o que aconteceu e desde lá a carreira do Ben Simmons só foi pra baixo, e aí a gente teve o Doc Rivers como um grande treinador que ele não é, jogando o cara pra baixo do ônibus, igual os gringos falam, e criando todo aquele drama do Ben Simmons ser um cara que todo mundo paga e não vai pra treinar e pipipipopopó. E em 2023 eles conseguiram perder pro Boston Celtics, mesmo liderando no início da série. E em todos os anos, desde a entrada do Embiid, ele tinha que dar uma pausa por algum problema de lesão ou por ele não estar 100% pra jogar. A gente nunca viu o Embiid uma temporada inteira 100%, ou pelo menos a maior parte da temporada 100%, sem passar pelo ciclo de se machucar ou ficar se jogando na quadra pra preservar o corpo dele, acabando desfalcando o time nos jogos. E o caso do 76ers é um caso tão específico que o Embiid é um dos melhores pivôs da liga. Todo ano ele tá em alguma conversa de ganhar o MVP ou não, até mesmo no ano que ele foi MVP, e eu acho que o Jokic merecia mais do que ele. Ele ainda assim tinha um desempenho absurdo, médias de 30 pontos por jogo. Ele nunca é o cara que o 76ers pode confiar 100% do tempo, e também até hoje não foi aquele cara decisivo, aquele cara clutch que o time precisa para avançar de fase, ganhar umas finais de conferência e conseguir ir pras finais. E eu devo dizer que o 76ers tentou, não foi falta de trazer gente pra virar a dupla do Embiid. Só que nenhuma dessas tentativas deu certo até hoje. A situação lá tá tão fora de controle que provavelmente vocês ouviram há um tempo atrás a questão da treta que o Embiid teve com o jornalista. O jornalista em questão era um colunista da equipe do 76ers. Nem os funcionários mais estão aguentando esse drama de vai e volta e fica fora e não fica consistente pra ganhar o título do time. E além desse drama que a gente teve no início da temporada, de toda essa briga do cara ter citado o filho do Embiid, o que eu pessoalmente não acho certo, mas se você tá desinformado, o colunista ele falou que o Embiid fala tanto de querer ser um exemplo pra família, se ele quer tanto ser um exemplo como jogador, ele tem que jogar. E isso o colunista tá certo. E como se não bastasse toda a polêmica que isso gerou, ele ainda teve que levar uma comida de rabo do Tyrese Maxey, um atleta de 24 anos, mais novo do que eu, tendo que chamar a atenção de um ex-MVP que tá há mais de 10 anos no time. Tanto que muitos da equipe veem muito mais o Tyrese Maxey como um líder do que o Joel Embiid, que é o franchise player dessa equipe. O cara que deveria botar a bola no braço, falar eu vou comandar, eu vou liderar, eu vou resolver essa bucha e carregar esse time pra alguma coisa que não seja só a segunda rodada dos playoffs. Tanto que essa comida de rabo foi justamente pelo corpo mole do Embiid e é o compromisso dele com a equipe, de chegar atrasado do treino, não ter tanto comprometimento assim com a equipe, o que é meio irônico quando você para pra pensar que muitas das noites esse é o cara que tá liderando a equipe em pontos. Mas mesmo assim a equipe dele não tá satisfeita com o comprometimento dele com os compromissos da equipe, o que mostra que alguma coisa muito errada tá acontecendo, até mesmo porque se você procurar em todos os outros times, em várias outras temporadas, chegar atrasado, até mesmo faltar nos treinos, é uma das coisas que mais acontece entre as estrelas da NBA. Klay Thompson, por exemplo, na época que ele ainda tava no auge com o Warriors, não ia pra alguns treinos, perguntavam pro Steve Kerr sobre a postura dele, o Steve Kerr defendia o Klay Thompson, que chegava na noite do jogo, era 7 bolas de 3 e 4 títulos pra conta. Nikola Jokic também não é conhecido por ser o maior amante de basquete da história. Eu sinceramente acho que se fizerem uma corrida de cavalos em Denver na mesma noite que tiver um jogo do Nuggets, o Jokic falta pra poder apostar na corrida de cavalos, e mesmo assim toda noite você vai ver ele fazendo um triplo-duplo de 30, 40, talvez até 50 pontos, além de ter sido a peça principal pro título do Nuggets. Agora, do Embiid, o que você pode dizer? O que você pode falar de argumento que você para e pensa e fala assim, não, esse cara pode faltar mesmo, esse cara tá tudo bem, porque ele vai ter a responsa de trazer alguma coisa pro time depois?
Nada. Eu devo imaginar o quão é frustrante a sensação que o torcedor do 76ers está tendo agora, sendo que pra jogar na França nas Olimpíadas, o cara tava inteirinho. Imagina a sensação horrorosa de você tá vendo o líder da sua franquia disputando o maior torneio mundial, carregando o país dele, né? Porque até então o cara não conseguiu se manter leal nem à França. Mas mereceu também, francês é chato pra dedéu. Ganha a medalha de ouro e quando ele volta pro seu time pra ver se esse ano vai, você tem que passar mais uma vez pela novela de todo ano de ele ser limitado e não poder jogar todos os jogos. O 76ers precisa ver urgentemente esse caso do Embiid, porque se tem uma coisa que a vida ensina, e isso você pode aplicar pra qualquer coisa, não só o que a gente tá conversando aqui, se vários problemas acontecem ao seu redor e tem uma única peça que sempre aparece em todos esses problemas, talvez o verdadeiro problema seja essa peça. Quantos problemas eu falei até agora? Até porque o time também tem que entender que já faz 10 anos que ele tá na equipe. Se em 10 anos não deu pra achar uma solução, se ele até agora não conseguiu carregar a equipe até as finais, não vai ser com Ben Simmons, não vai ser com James Harden, nem vai ser com Paul George agora que vai resolver. Aliás, falando em Paul George, vamos entrar na questão aqui que o 76ers está pagando mais de 200 milhões de dólares no contrato dele, pra ele ficar espalhando fofoca no podcast. Na semana que vazou a treta lá do vestiário que o Maxey chamou a atenção do Embiid, o cara já tinha um podcast com uma call na thumb falando justamente sobre essa fofoca. Os caras conseguiram juntar o Batman e Robin de fora do jogo por problemas de lesão. Aliás, é muito bom quando a gente volta a falar desse assunto, porque eu lembro dos memes quando eles entraram no 76ers, que era literalmente assim, nossa, quem vai parar esse duo? Aí os caras printavam o joelho e falavam, esses daqui. E cara, o Paul George no tempo livre dele tá dando cada vacilada como atleta mesmo em questão aos colegas do time. Não só ele aproveitou para farmar em cima da polêmica envolvendo os colegas do time dele, da própria equipe que ele ainda joga, né? A gente espera que sim. Como o novato TikToker esses dias teve um desempenho muito bom, e aí eu não vou saber parafrasear perfeitamente a frase que ele disse, que se o novato que tá carregando o time é um grande problema. E aí depois ele falou que ele não quis dizer que era um problema aquele novato carregar, mas enfim, quanto mais tempo o Paul George fica fora das quadras e fica focando no podcast, o que ele tem feito mais podcast do que ele tem jogado, é pior ainda pro 76ers, que não só tá tendo que pagar mais de 200 milhões no contrato dele, como essas polêmicas que nem essa que foi da questão do Maxey e do Embiid, vazam e ele saiu primeiro a contar. Olha essa capa do podcast dele. Me fala se isso não é um farm de clique absurdo. E a gente fala tanto do Embiid, mas eu vou falar que o Paul George também é uma complicação, porque no primeiro jogo que deu pra unir Embiid, Paul George e Maxey em quadra, quando tava todo mundo 100% pra jogar, o Paul George volta de estar afastado de uma lesão e o que que acontece? Lesão na coxa de novo. Os melhores 200 milhões que esse cara embolsou na vida. E cara, pra mim isso é meio triste no caso, porque eu vi o Paul George no Pacers antes de ele ter aquele lesão absurda dobrando a perna embaixo da cesta no treino dos Estados Unidos. Mas parece que desde Oklahoma, todos os times que contam com ele, no fim das contas, é só ele que sai se beneficiando com a grana no bolso e os times não tem nada em retorno. Em Oklahoma, vai ser sempre lembrado pelo buzzer beater que ele tomou na cara do Damian Lillard. Foi pro Clippers, com o Clippers abrindo mão de todo o futuro deles, que agora tá lá o Shai no Oklahoma. E é um dos melhores times que vai se consolidar no futuro, um elenco que amadureceu junto, aquilo sim é uma rebuild de verdade. No Clippers, talvez se tivesse passado pelo Suns nas finais de conferência, a visão em cima do Paul George seria diferente, mas mesmo se ganhasse, eu não acho que nas finais eles tomariam conta de um Bucks daquele Giannis que tava venenoso pra ganhar os playoffs. E depois do projeto fracassado que foi no Clippers, agora tá em Filadélfia, e de cara no início da temporada já tá decepcionando todos os fãs, eu imagino. E é óbvio, o Paul George não tá errado em aceitar essa baita grana que deram pra ele. Errado tá em que acreditou que o Paul George fosse a peça extremamente necessária pra levar esse time a outro nível. E falando em trazer peças pra equipe, o Daryl Morey também tem bastante culpa na situação atual do 76ers. Porque se você analisar o que tá rolando com o Embiid e o 76ers nesse momento, é a mesma coisa que aconteceu com o Harden no Rockets. No Rockets, o Harden sozinho não conseguia levar o time dele pra um outro patamar. Qual foi a estratégia do Daryl Morey? Vamos trazer uma outra superestrela pra esse time, virar uma dupla com ele, e aí sim levar essa equipe a um outro patamar. Quem eles trouxeram? Dwight Howard. O processo com o Dwight Howard não deu certo, tanto que o Dwight Howard nem na NBA tava mais depois de pouco tempo disso. O que eles fizeram? Vamos trazer outra superestrela diferente pra ver se a gente acerta o outro lado do jogo que tava faltando. Trouxeram o Chris Paul, que é um baita jogador, mesmo não tendo MVP nem nada, sempre melhorou todos os times que ele faz, tem uma inteligência de basquete absurda, e mesmo assim não foi o suficiente pra resolver o problema do Rockets. O que ele fez em relação a isso? Mandou o Chris Paul embora e trouxe outra superestrela pro Rockets. Dessa vez trouxe o Westbrook. O que aconteceu? Também não deu certo. Nesse meio tempo, o Daryl Morey foi pro 76ers. No 76ers,
a galinha dos ovos de ouro não era mais o Harden, sim o Embiid. E qual foi a estratégia que ele teve com o Embiid? Vamos trazer uma super estrela para o time, para virar a dupla dele e levar esse time a outro patamar. Que ele trouxe o Harden lá do Rockets. O Harden até aceitou receber menos dinheiro para ver se trazia calibres bons de atletas para a equipe. Deu até uma treta que depois o Harden publicamente falou que não gostava dele, pipipipopopó. Em resumo, não deu certo. O que ele fez? Mandou o Harden embora e fechou um contrato de 200 milhões com o Paul George, que tá passando mais tempo fazendo o programa dele no YouTube do que jogando de verdade. Eu poderia fazer um vídeo só falando sobre a questão do Embiid, de todo o processo, do que tem dado errado, mas a gente tem que dar a culpa a quem merece a culpa, e por mais que o Embiid seja um grande problema para essa equipe, pelo menos na minha visão, como eu falei, quando vários problemas acontecem, uma peça se repete todos os problemas. Talvez o problema não tenha sido o problema que você se livrou, e se o problema seja o problema que ainda tá na equipe, problema. Conta aí quantos problemas eu falei, paizão. Mas a gente também tem que dar o peso devido pra cada um, e tem muito mais culpado nessa história do que só o Embiid. O único cara que a gente pode torcer pra essa equipe não fazer cagada é o Jerry McCain. O moleque não só tá jogando absurdamente pelos Sixers, como é um dos possíveis nomes a ganhar o novato do ano, mesmo pintando a unha e gravando dancinha no intervalo dos treinos. Esse moleque tá jogando pra caramba, pode ser aí a peça que o Sixers precisava pra jogar o entorno do Embiid, ou talvez melhor ainda, a peça pra começar o rebuild se eles mandarem o Embiid embora. Mas se o 76ers insistiu por mais de 10 anos numa peça que não foi tão decisiva e tão presente como eles precisavam pra ganhar um título, a gente também não pode eliminar a possibilidade de quando os dois caras que ficam tirando férias através de lesão voltarem 100% pra quadra, o pessoal tacar ele no banco e colocar ele na rotação e atrapalhar a campanha tanto pra ele de novato do ano, como também o desempenho que ele tem tendo constantemente com o time quando o pessoal tá desfalcando aí. Eu agradeço por não torcer por esse time, parece ser muito mais fácil aceitar a decepção do Suns e ficar com eles ali, pelo menos eles não são o último da conferência. O Sixers, se não é o último, tá tipo entre antepenúltimo por questão de jogos, coisas assim. Nesse momento que eu tô gravando, tá perdendo pro Rockets. E agora é esperar pro processo recomeçar tudo do zero, porque eu não duvido nada que uma campanha péssima dessa, eles vão num tanque aí pra recomeçar tudo de novo, mesmo se não abrirem mão do Embiid. E se você não abriu mão de ver minha cara falando com uma galinha até agora, considere virar membro do canal, é mais barato do que um suco de milho no grau, e aí além de você receber acesso ao vídeos antes, você me ajuda a dar uma estrutura melhor aqui pro canal. Não deixa de se inscrever pra não perder os próximos vídeos, você não vai querer perder a cara da Cholele. Comente Filadélfia se você ficou até aqui e comente um assunto de vídeo que você queira ver no próximo vídeo. Dá uma olhada se você já deixou o seu like, se você já deixou, esse é o vídeo que o YouTube acha que você vai querer assistir agora, confio no YouTube, mas se você não confia no YouTube, esse é o último vídeo que eu postei no canal. Sinta-se à vontade pra terminar seu almoço ou janta ou qualquer coisa que você esteja comendo com qualquer um desses dois. Eu vou ficando por aqui, muito obrigado aí você que assistiu até agora, eu sou o PsicoABC, meus pêsames aí se você torce pra esse time, é nóis.